Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, para lermos nessa noite o verso 39 e o verso 40. Hebreus 11, 39 e 40. Hebreus capítulo 11, versos 39 e 40. Hebreus capítulo 11, versos 39 e 40. Diz assim a Escritura: Ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, mais uma vez em oração. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de entregar a Ti o nosso louvor, que também vai acompanhado da nossa gratidão por quem o Senhor é e aquilo que o Senhor tem feito na vida do Teu povo. Bendito seja o Teu nome, porque o Senhor é um Deus presente na vida do Teu povo. Agora, quando nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e que o Senhor nos dê o devido entendimento dessa palavra, a fim de que ela seja aplicada à nossa vida e que ela transforme a nossa vida para a glória do Teu santo nome. É o que oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Temos dito aqui, ao longo desses meses, trabalhando sobre o capítulo 11 da carta aos Hebreus, que a fé é a marca distintiva do cristão na sua jornada nesta vida. O que torna a nossa caminhada, o que pode tornar a nossa caminhada diferente, enquanto nós peregrinamos por essa vida e por essa terra, é justamente a fé. Por isso que o autor gastou tanto tempo trabalhando a respeito da fé. O autor aos Hebreus, na totalidade da sua carta, ele apresenta o grande e incomparável Salvador da fé, que é Jesus Cristo. E quando ele trabalha sobre a fé, ele quer justamente que nós entendamos que a fé é o que nos une, nós, pessoas imperfeitas, pessoas comuns, a esse grande, esse incomparável Salvador e Senhor que é Jesus Cristo. E por que ele faz isso? Precisamos nos lembrar que os seus leitores, os leitores originais dessa carta, eram cristãos de origem judaica que estavam sendo pressionados, que estavam passando por diversas adversidades pelo compromisso que tinham com a fé cristã. E esses irmãos estavam desencorajados, eles estavam considerando até, alguns deles, em voltar atrás no compromisso de fé, no compromisso cristão. Então, eles precisam ser encorajados, e o autor o faz justamente lembrando disso, que esse grande e incomparável Senhor e Salvador que é Jesus Cristo é unido à vida do seu povo por meio da fé. E assim sendo, nos versos 1 a 3, ele definiu para nós o que é a fé, quando ele diz assim: olha, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Do verso 4 até o verso de número 38, esse autor nos oferece os exemplos da fé,
Ou seja, a fé na prática, na vida daqueles grandes heróis do Antigo Testamento. E quando nós chegamos então no verso 39 e no verso 40, esse homem está chegando ao fim do seu sermão, do seu discurso sobre os heróis da fé. Precisamos nos lembrar que essa expressão que ele usa, pela fé, né, foi o fio de ouro que caracterizou, que costurou a vida e os feitos do povo de Deus na história. Então esse homem está resumindo tudo aquilo que ele disse até agora, e ele está então fazendo uma recapitulação de todo o capítulo 11, nos lembrando então da conexão que a fé verdadeira tem com o povo de Deus, com a comunhão dos santos e também com o plano e o propósito de Deus a ser desenrolado na história, irmãos. Quando nós olhamos para esse resumo, para essa recapitulação, nós aprendemos que a fé marca a vida dos servos do Senhor de todo tipo e em situações de todo tipo. Ao olharmos para trás, para o capítulo 11, nós vamos ver que todo tipo de herói foi incluído nessa lista. Desde os patriarcas, né, os chamados também pré-diluvianos, foram pessoas, né, conhecidas, pessoas desconhecidas. Todo tipo de pessoa teve a sua vida marcada pela fé, e todo tipo de situação, todo tipo de enfrentamento que essas pessoas tiveram nas suas vidas foi marcado pela fé. Então ele diz assim, olha, a fé marca todo tipo de pessoa, todo tipo de situação que envolve a vida do povo de Deus, para nos ensinar que a fé não é um luxo acessível apenas a uma elite espiritual. Quantas vezes nós ouvimos por aí, né, que a fé é alguma coisa que está disponível apenas a um grupo seleto de cristãos, né, um grupo de elite. Aqueles são as pessoas de fé, de fato. Os outros são pessoas normais. Às vezes nós somos visitados, né, procurados com algumas expressões. Algumas pessoas falam assim, pastor, ora por mim, porque a fé do senhor, né, é melhor do que a minha. O senhor é uma pessoa de fé, eu não sou. Às vezes alguns crentes são identificados por assim, não, fulano é uma pessoa de fé. Não. A Bíblia está dizendo a nós que a fé não é um luxo que é acessível a um tipo seleto de pessoas, de elite espiritual, mas a fé é uma necessidade para a vida de todo o povo de Deus. Não podemos prescindir da fé em nenhuma situação, sob nenhuma hipótese. Então, nos versos 39 e 40, esse homem está, né, trabalhando com isso, recapitulando isso, e nós olhamos para esses dois versículos, irmãos, e o que eles são para nós, né, na nossa identificação, é que eles marcam o elogio da fé verdadeira. Se a fé é a marca distintiva do povo do Senhor, quando ele chega no final do seu discurso, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um elogio à fé verdadeira. Isso é importante para nós pensarmos nesse contexto do capítulo, porque o capítulo 11 começou, né, com a ideia de elogio e ele termina com a ideia do elogio da fé. No verso 2, que nós lemos da definição da fé, olha aí no capítulo 11, ele diz assim, pela fé, os antigos. Quem são esses antigos? Aqueles que viveram, né, na antiga aliança, obtiveram o quê? Um bom testemunho. Eles foram elogiados pela sua fé. E quando chegamos então no verso de número 39 e 40, o autor está então dizendo mais uma vez, ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé. Ele está precisamente
chamando a nossa atenção para o elogio da fé verdadeira. E do que trata esse elogio da fé? Primeiro nós precisamos observar quem está sendo elogiado, né, pela palavra do Senhor. Quem são esses dignos de elogios? É claro que, à luz do que nós já vimos até agora, são esses que o autor classifica como os heróis da fé, os antigos. Pessoas imperfeitas, pessoas que viveram em diversas circunstâncias, em diversas situações, pessoas que vieram de contextos variados, mas que estão sendo elogiados por um único motivo. Sabe qual é? A fé. O que marca a vida dessas pessoas, o que traz bom testemunho, o que traz um elogio para essas pessoas, apesar do relato dos seus triunfos e das suas provações, é a fé. Então nós aprendemos por meio, né, desse elogio que o que importa verdadeiramente não são as circunstâncias nas quais nós nos encontramos, mas a fé que nós sustentamos no Deus único e verdadeiro, Senhor das nossas vidas. Essa fé não é uma fé que garante conforto, não é uma fé que promete ausência de conflitos, que promete uma caminhada suave, uma caminhada tranquila. Mas ainda assim, o autor aos Hebreus nos diz assim: todos estes obtiveram um bom testemunho, todos estes foram elogiados. Sabe por causa de quê? Da sua fé. E a palavra elogio, né, que é aqui traduzida por testemunho, é uma palavra significativa, porque é a palavra grega marturel, né, de onde nós temos a palavra mártire, né, ou seja, que foram aqueles que, na vivência da fé, eles testemunharam a respeito da fé, levada às últimas consequências. Uma fé que estava disposta a enfrentar todas as circunstâncias, uma fé que estava disposta a permanecer firme diante de todos os desafios. Nós vimos aqui a semana passada, irmãos, a fé que muitos desses heróis mostraram e sustentaram em Deus quando eles foram submetidos às mais diversas torturas, foram humilhados, né, experimentaram pobreza absoluta. Mas em todas essas situações, eles mantiveram a fé em Cristo. Sabe por que esse elogio ele é importante para nós? Porque o autor aos Hebreus está nos lembrando que a fé ela é suficiente. Que a fé nos basta enquanto nós esperamos o cumprimento das promessas de Deus. Porque Deus está falando aqui que essas pessoas foram elogiadas pela sua fé, ainda que, contudo, não encontraram a realização plena da promessa de Deus nas suas vidas, porque entenderam que a fé era suficiente, a fé bastava. Quando nós olhamos para o que é a caminhada da fé, o que é a jornada da fé, irmãos, muitas bênçãos são dadas ao povo de Deus nessa vida. Nós vemos esse homem dizendo aqui, na vida dos patriarcas, na vida dos heróis, que muitas coisas esses homens receberam pela fé, muitas bênçãos eles receberam pela fé que tinham em Deus. A fé, ela é suficiente, ela é aquilo que basta, porque muitas vezes Deus derrama graça e misericórdia sobre a vida dos crentes, sobre a vida dos servos. Mas ao mesmo tempo, né, o que o verso está dizendo para nós é que o que de fato chama a nossa atenção no verso de número 39, é que esses homens e essas mulheres, esses servos do Senhor entenderam
que as promessas de Deus estavam além daquilo que eles podiam ter recebido nessa existência mortal. A fé é suficiente, ela basta, porque ela compreende que as promessas do Senhor estão além daquilo que nós podemos experimentar nessa existência mortal. Não sei se você se lembra, mas o apóstolo Paulo fala, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 9, quando ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo nos lembra que não é na carne, mas é na glória que nós estamos de fato aptos a receber o que Deus tem para nós. Não podemos nos esquecer disso jamais, e a fé nos encoraja a nos lembrarmos disso, porque a fé percebe, a fé torna real as coisas que ainda são invisíveis aos nossos olhos, mas a fé jamais se esquece que as promessas de Deus estão além do que nós podemos receber nessa existência nossa mortal. Pela fé nós recebemos bênçãos, pela fé nós suportamos as adversidades, porque pela fé nós confiamos fielmente que Deus está estabelecendo o seu propósito, cumprindo o plano dele para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Mas a fé é suficiente, porque no final o que importa ou o que importará é a fé. Já parou para pensar nisso? Quando tudo mais se for, o que importará é a fé. Nós somos salvos somente pela fé, nós somos preservados nessa vida somente pela fé. Olhe para a lista que nos é apresentada aqui nesse texto, que variedade de pessoas e de situações. Pessoas que enfrentaram lutas sem tamanho, né? Pessoas que desistiram de tanta coisa. Pense bem, o que é que coloca essas pessoas nessa galeria tão abençoada? O que é que lista? Por que é que o nome dessas pessoas está aqui nessa galeria da fé? Por causa de quê? Por causa da fé. Um dia, você, eu, nós olharemos para trás e nós veremos quão insignificantes, irmãos, são tantas coisas que hoje nós achamos tão importantes, coisas que nós consideramos hoje tão significativas para as nossas vidas: roupas, carros, casas, carreira, reputação, sucesso, dinheiro, realização. Um dia nós olharemos para trás, como nós estamos olhando aqui, né, para essa lista dos heróis da fé, do capítulo de número 11 de Hebreus, e nós perceberemos que a fé que essas pessoas possuíram é o que realmente importa diante de Deus. E isso é o que realmente importará, no final das contas, na sua vida, na minha vida, na nossa vida como servos do Senhor. Esses estão sendo elogiados por causa única e exclusivamente da fé. O que colocou o nome deles nessa galeria tão abençoada foi
a fé que eles tiveram no Deus único e verdadeiro. A fé é o que realmente importa. É tudo que importa. A fé é a nossa herança. O apóstolo Paulo, nas últimas palavras que proferiu nessa vida, escrevendo a Timóteo, no seu testamento de fé, ele diz assim: olha, Timóteo, já agora estou sendo derramado como libação, como oferta mais excelente ao Senhor. E eu quero lembrar você, o quê? O que é que Paulo diz? Vamos lembrar? 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso de número 5, o que é que ele nos diz? Vamos lembrar as escrituras, irmãos. O que é que está dito lá? O que é dito pelo apóstolo Paulo nas suas últimas palavras? Combati o bom combate, completei a minha missão, a minha carreira e guardei o quê? A fé. A última coisa que Paulo diz assim, que realmente é o que ele tem como herança para comunicar ao seu jovem discípulo Timóteo, vai dizer o seguinte: o que eu guardei dessa jornada toda, de tudo aquilo que eu passei, foi a minha fé. O escritor aos Hebreus está lembrando a você e a mim que fé é tudo que realmente importa, e fé é o que realmente importará no final das contas, quando nós estivermos diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Quem está sendo elogiado aqui, está sendo elogiado por causa da sua fé. Mas há uma outra pergunta que o texto nos faz: quem está elogiando os heróis da fé? Quem elogia, quem presta um bom testemunho a respeito desses heróis? Olhe para o texto. Todos estes obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido o quê? Coisas superiores a nosso respeito. O elogio vem da parte do próprio Deus, de acordo com o verso de número 2 do capítulo 11. Os antigos obtiveram um bom testemunho na presença do Senhor. Quem elogia essa vasta galeria de heróis da fé é o próprio Deus. E quando nós pensamos no elogio que Deus está fazendo sobre a vida desses seus servos, isso está aqui posto para que nós nos lembremos que Deus jamais esquece dos seus filhos, Deus jamais esquece da fidelidade dos seus servos, Deus jamais esquece do serviço que é prestado a Ele pela fé. Porque ainda que eles não obtivessem o que foi prometido, Deus disse que prestava um bom testemunho a respeito deles por causa de o quê? De algo superior, de algo melhor. A declaração que vem do próprio Deus é que havia coisas melhores para a vida do seu povo, e que por isso mesmo esses homens e essas mulheres, esses heróis da fé, morreram sem receber tudo aquilo que havia sido prometido a eles. No verso de número 40, a palavra-chave é superior e melhor. Uma coisa superior a nosso respeito, uma coisa melhor. Sabe qual é esse melhor que o autor aos Hebreus está dizendo que foi o porquê Deus não ter cumprido a promessa na vida dessas pessoas? É por causa de Cristo. Essas pessoas
não obtiveram o cumprimento das promessas porque havia algo melhor para a vida delas por nossa causa. É aqui que há algo precioso, porque o autor aos Hebreus está chamando a nossa participação no entendimento desse algo superior, desse algo melhor. E está dando uma explicação para nós de por que aquelas pessoas morreram sem ter alcançado o cumprimento da promessa. Porque por causa da fé que elas tinham no Senhor, elas tiveram paciência com o plano de Deus na vida delas e na vida do povo do Senhor. Sabe qual era o plano melhor? Jesus. De alguma forma, esse autor está dizendo para nós que aquelas pessoas passaram pelo que passaram, elas viveram da forma que viveram, pela fé, por nossa causa, para que nós pudéssemos receber esse melhor que é Jesus Cristo, o qual aperfeiçoou a fé deles, né? O autor está nos incluindo nesse plano melhor do Senhor, mas lembrando que Deus não esquece daquilo que acontece na vida do seu povo. O efeito da fé na vida daquelas pessoas para Deus é que eles foram, né, pacientes, aguardando o melhor que era Cristo. Mas que esse melhor já veio. E é por isso que, de alguma forma, esse autor está dizendo, irmãos, que a nossa fé precisa ser uma fé maior do que a fé desses homens e dessas mulheres que foram listados aqui nessa galeria da fé. Porque nós já conhecemos a Cristo. Nós conhecemos a cruz de Cristo, nós conhecemos o plano de Deus para a salvação. Somos mais privilegiados, né, do que aqueles heróis da fé. E Deus está aqui garantindo que Deus não se esqueceu da vida desses heróis, que Deus não se esqueceu do seu serviço fiel, Deus não se esqueceu do seu testemunho, e o próprio Deus está prestando testemunho. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, eu empenho quem eu sou, o meu ser, mesmo que, né, eu possa ser levado à morte, em outras palavras, eu vou recompensar a vida desses servos. E ele já recompensou, né? Porque Jesus, quando veio num determinado contexto lá com os judeus falando sobre Abraão, Jesus diz assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou comigo. Aqueles crentes do Antigo Testamento morreram sem ver a cruz de Cristo, sem receber o cumprimento pleno das promessas do Senhor que nós recebemos. Eles foram aperfeiçoados por nossa causa, por causa do plano melhor que Deus tem na vida do seu povo. O melhor, irmãos, é Cristo. É tão importante nós nos lembrarmos disso, porque algumas vezes nós ouvimos alguns discursos mentirosos, né, em relação à fé. Algumas pessoas que prestam um desserviço à causa de Cristo quando encontram determinadas pessoas passando por lutas, por dificuldades, e dizem assim: olha, eu quero dizer, Deus tem o melhor dele para a sua vida. É bonito quando nós ouvimos essa expressão, né? Você passa por lutas, eu quero dizer para você que eu vou orar pelo melhor de Deus na sua vida. Isso não pode ser, porque o melhor já veio. O melhor é Cristo. E o melhor de Deus na vida do seu povo é que Cristo seja formado na nossa vida. É por isso que Deus não desperdiça nada na vida dos seus servos.
É por isso que Deus não desperdiça nenhuma provação, nenhuma dificuldade, como também Ele se utiliza das bênçãos, né, dos triunfos da fé, para que Cristo seja formado em nós, a fim de que nós sejamos aperfeiçoados pela fé. Mas o Senhor diz, né? Eu presto um bom testemunho a respeito desses que viveram pela fé. É assim que a fé termina. A fé termina com o elogio de Deus, a fé termina com a aprovação de Deus, a fé termina com a afirmação de que Deus jamais se esquece daqueles que o amam, daqueles que o servem, às vezes a um custo altíssimo. Ele diz: não me esqueço daqueles que me servem, né? Porque estes serão aperfeiçoados em Cristo. Olhando para essa, né, finalização do texto, nós precisamos nos lembrar disso. Quem está sendo elogiado e quem elogia? Porque só assim a fé fará sentido e significado na nossa jornada nessa vida. Precisamos nos perguntar: você é rico? Você é pobre? Você é bem-sucedido? Você é esquecido, desprezado na sociedade? Você tem uma vida saudável? Ou quem sabe você esteja enfrentando uma enfermidade mortal? O que isso importará no final das contas, se comparado à sua fé? Lembre-se disso. O tesouro eterno que está preparado para nós, foi preparado para aqueles que têm fé. O nome dessas pessoas só está aqui por causa da fé que elas possuíam no Deus Todo-Poderoso. E a mesma coisa se aplica ao livro da vida, irmãos, eterno nos céus. Nossos nomes só estarão escritos lá, ou só estão escritos lá, pela fé. No final, né, no juízo, o que importará diante de Deus é a nossa fé. Se nós poderemos dizer como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé. E ele disse: por isso a coroa preparada pelo justo juiz, pelo reto juiz, me está preparada quando eu o avistar na glória. Só a fé importa no final das contas. Mas, à luz da outra questão, nós precisamos nos perguntar: você se sente esquecido nessa vida? Você se sente, né, que as coisas não acontecem na tua vida como elas deveriam acontecer, como você gostaria que acontecesse? Você espera o melhor de Deus para a tua vida. Lembre-se, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Cristo. E o melhor de Deus para as nossas vidas é que Cristo seja formado em nós, até que nós possamos atingir a plenitude da varonilidade em Cristo. Esse é o plano de Deus para nós. Porque no final das contas, é assim que nós seremos aprovados por Deus na eternidade, por causa da nossa fé. Quero terminar a minha palavra lembrando um fato ocorrido essa semana. Talvez muita gente não saiba disso, mas a turma que gosta de cinema, que, né, acompanha aí os heróis, os meninos sabem disso. Morreu na sexta-feira lá nos Estados Unidos, né, o ator americano Chadwick Boseman, que ficou famoso no mundo por ter interpretado o primeiro super-herói negro da história.
Pantera Negra. Esse sujeito recebeu um reconhecimento e tanto, né, pelas causas que enfrentou, pelo seu testemunho. Mas muita gente não sabia que, mesmo naqueles dias lá de filmagem, ele já enfrentava uma luta contra um câncer de cólon, né, que o vitimou na sexta-feira. E por todo mundo, né? Multiplicaram-se as homenagens a esse herói, né, as pessoas repetindo lá o gesto do filme lá do Pantera Negra em solidariedade à sua causa. Mas poucas pessoas sabem que antes de ser um herói, né, do universo cinematográfico, Boseman era um herói da fé, um homem crente, que disse, que prestou muitas vezes um testemunho dizendo o seguinte, que antes dele ter encontrado sucesso encarnando aquele personagem, ele orou muitas vezes a Deus pedindo uma oportunidade, né, para glorificar o nome do Senhor. E quando ele ganhou, ele orou agradecendo a Deus por aquele papel que Deus tinha providenciado na vida dele. E ele não parou, né, de servir a Deus, mesmo doente, deu seu testemunho, trabalhando, né, em causas humanitárias lá na sua terra, no seu país, né? E hoje o testemunho mais interessante não veio dessa legião de fãs pelo mundo, mas veio da sua igreja e do seu pastor, que disse o seguinte a respeito dele, que ele sempre foi um cristão comprometido com Deus, que buscou em Deus o sucesso que tinha, nunca se esqueceu de agradecer a Deus e partiu confiando nas promessas do Senhor. Mais importante do que ser um herói para o mundo é ser um herói da fé. E o que é mais significativo nessa galeria, irmãos, é que ela não tem fim. Ela não apenas inclui os santos da antiga aliança, mas ela inclui todos os heróis da fé, famosos ou anônimos. Porque um dia nós nos avistaremos com o Rei dos Reis, com o Senhor do Senhor, e não importa as circunstâncias, se vitimados por acidentes, por enfermidades, por tragédias, se falecemos depois de uma vida longa e, entre aspas, bem-sucedida nessa terra, mas nós estaremos diante dele única e exclusivamente pela fé. E no final das contas, o melhor testemunho e a aprovação que nós receberemos da nossa vida não virá do mundo, mas virá do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que dirá: vinde, fiéis benditos, vinde, servos fiéis, foram fiéis no pouco, sobre o muito os colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É isso que a fé nos ensina, que só ela permanece no final das contas, só ela conta, porque só ela traz a aprovação de Deus nas nossas vidas. Vamos nos colocar de pé?